Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Glória a Deus pela sua vida, pela sua fome de aprender. Se você está até aqui comigo é porque você está interessado nesse tema, está conhecendo, aprendendo e crescendo. Deus é bom, gente, apesar de nós. Para mim tem sido uma bênção estar gravando essas aulas aqui. É claro que para mim dá um trabalho aqui, eu tenho que me preparar, me organizar, me inspirar no Espírito Santo, mas ao mesmo tempo que tem sido muito gratificante para mim estar gravando essas aulas para vocês. Vamos lá, a gente falou sobre a equivocada interpretação da ceia. Eu dei uma aula mais falando para vocês sobre a questão da ceia. E agora eu quero ler, respaldando tudo aquilo que a gente falou primeiro, tá bom? Então vamos lá. Eu já disse aqui alguma coisa sobre a ceia, nós vamos então um pouquinho à frente aqui. Em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala sobre a ceia do Senhor. Há um entendimento errado sobre esse tema e quero explicar. Para compreendermos corretamente a ceia, é essencial ler a partir do versículo 17. A igreja, ao longo dos anos, tem interpretado esse assunto, né, de forma muito equivocada. Bom, eu desafiei o pessoal, eu quero desafiar você que está acompanhando as aulas aqui, desafiei você, né, na verdade, a ler 1 Coríntios capítulo 11, nós lemos juntos aqui a partir do versículo 17, tá? Então, do versículo 17 até o 34, você tem uma outra leitura, um outro entendimento sobre o que de fato é a ceia. Paulo não diz que quem está em pecado não pode tomar a ceia. É claro que o pecado não é bom, gente. Não me entenda mal, por favor. Eu não estou dizendo que o pecado é bom. O pecado nunca será bom, ele é destrutivo. É por causa do pecado que a humanidade foi condenada. Mas o assunto da ceia não propriamente está falando sobre questão de pecar ou não. Eu digo aqui, claro que o pecado nunca foi e nunca será bom. Mas a exortação de Paulo não tem relação com o pecado individual dos coríntios, e sim com a forma como eles participavam da ceia. Entenda, o problema dos coríntios não era a questão do pecado, ainda que saibamos que o pecado é destrutivo. O que Paulo realmente condena é a maneira como eles estavam ceando. O erro dos coríntios era que alguns chegavam antes dos outros, pegavam o pão e o vinho, e não esperava pelos irmãos. Já falamos sobre isso. Comiam precipitadamente sem discernir o corpo, sem discernir o encontro, discernir a família, discernir a mesa para todos. Não era porque eles eram indignos, mas porque participavam de forma indigna, que é o adjunta adverbial de modo, né? Hoje a igreja prepara um pequeno pedaço de pão e o cálice, mas na época dos coríntios, cada um levava pão e vinho para que outros comessem também. Além disso, a ceia era uma refeição comunitária, um momento de partilha e de unidade. Paulo diz, aquele que come e bebe indignamente. Aqui o termo indignamente é uma adjunta adverbial de modo, e não uma referência à identidade de alguém indigno. Ou seja, Paulo não está dizendo que as pessoas eram indignas, mas sim que elas participavam da ceia de forma indigna, sem entender o propósito daquele momento, que era comer juntos, repartir, levar para outro comer, partir o pão para o outro. É o que Jesus fazia, ele partia e dava, né? Por não discernirem o corpo de Cristo, muitos estavam fracos e doentes. O propósito da ceia era que cada um levasse algo para compartilhar com os irmãos. Nos versículos 33 e 34, Paulo diz, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos reunais para a condenação, isto é, não reunais de forma errada, de forma equivocada. Alguns não estavam levando comida para partilhar, mas apenas para si mesmos. Infelizmente, a Igreja de Cristo tem interpretado equivocadamente a ceia, pensando que Paulo estava falando sobre ser indigno, quando na verdade estava corrigindo a forma como a ceia era tomada. Agora pense nisso. Quem de nós é realmente digno? Se ser digno fosse um critério para participar da ceia, nenhum de nós poderia tomá-la, nem mesmo o pastor. Nenhum de nós é digno por nós mesmos. A nossa única dignidade vem da graça de Cristo. Imagine que há um pão, até dei esse exemplo aqui, né, no final da aula passada. Imagine que há um pão, um cálice,
e 2 cristãos. Ambos são filhos de Deus, salvos em Cristo, porém, um está fraco espiritualmente, enquanto o outro está forte. Quem deveria participar da ceia? Certamente a pessoa que está mais fraca, mas a igreja ensina o contrário, impedindo justamente aqueles que mais precisam de comunhão e restauração. Não faz sentido uma mesa sem a família. Não faz sentido o evangelho sem o próximo. Antes de seguir para o próximo capítulo, aconselho você ler 1 Coríntios, já falei aqui, 1 Coríntios capítulo 11, do 17 ao 34, para compreender melhor o verdadeiro significado da ceia. Amém? Quero fortalecer essas 2 frases aqui. Não faz sentido uma mesa sem a família. Também não faz sentido o evangelho sem o próximo. O desejo de Deus sempre foi família. Sempre foi o amor, sempre foi o próximo, sempre foi gente. Eu já disse no outro tempo, acho que não está nas nossas gravações, mas você já parou para pensar que Deus poderia ter feito a gente para comer uma refeição por mês? Deus é Deus, Ele poderia ter nos criado de modo que a gente comia um alimento hoje e só daqui 30 dias. Ia ser bom, né? Por um lado ia ser bom, ia ser muita economia, né? Imagina, a cada 30 dias você fizesse uma refeição. Aquela comida durasse 30 dias no seu corpo. Imagina, lembra de Elias que comeu, durou 40 dias? Então Deus é Deus, Ele pode fazer isso. Mas por que será que Deus não fez a gente para uma única refeição mensal? Já parou para pensar nisso? É porque o que faz sentido para Deus não é comida, é a mesa. O alimento, querido, é o atrativo para a mesa. Hoje, infelizmente, as famílias não reúnem mais na mesa. É muito pouco mesa. Mas não é bom que seja assim. A gente precisa da mesa, de comer junto, de estar junto, separar um tempo para comer com calma, sem correria. Então, o alimento é a isca, o alimento é um atrativo. Não é por causa do alimento, é por causa da mesa que Deus fez o alimento. É por causa da mesa que Deus nos fez com a necessidade de fazer pelo menos 4 refeições diárias para estar na mesa. E a ceia é o mesmo sentido. É por causa da mesa que Deus instituiu a ceia. É por causa do encontro. E a igreja de Corinto estava fazendo diferente, não estava esperando uns pelos outros. Essa foi a questão da igreja de Corinto. Esse foi o grande problema que eles viveram e que hoje, nas nossas igrejas, estão interpretando tudo de forma equivocada quanto à ceia. A ceia se tornou um ambiente muito mais de condenação do que de comunhão. Muito mais de exclusão do que de inclusão, por falta de interpretação. Lembra quando eu falei que o diabo ele não abre uma porta do mesmo lado, aliás, do outro lado de outra cor, mas ele abre uma porta do mesmo lado da mesma cor? Então a confusão do inimigo são detalhes, são por pequenos detalhes, ele tem confundido a igreja de Cristo. Eu espero que depois dessa aula, desse assunto de ceia, você compreenda o verdadeiro significado da ceia. Pastor, lá na nossa igreja, a gente interpreta da maneira que você falou antes, a maneira errada, equivocada, eu sei disso. E que Deus use sua vida com sabedoria, graça, para que você compartilhe com o seu pastor tudo isso que a gente tem ensinado, porque foi por alguém compartilhar comigo que hoje eu sei diferente e faço diferente. Ok? Vamos em frente, capítulo de número 8. Dentro dessa aula ainda, vamos falar um pouquinho da revelação dada a Pedro. Gente, nós vamos entrar num assunto aqui muito bacana. O que eu vou falar aqui sobre Pedro e Paulo, que são os próximos 2 capítulos, vai te ajudar muito a entender a nova aliança, tá? Então mergulhe nesse tema, creia que quando você entender de fato essa questão de, presta atenção, essa questão de circuncisão e incircuncisão, que é a mesma questão de lei e graça, que é a mesma questão de judeu e gentil, quando você conseguir separar circuncisão de incircuncisão, lei da graça, gentil de judeu, vai te facilitar muito entender a nova aliança, a obra consumada, a vinda de Cristo. E para isso nós vamos começar tratando sobre Pedro aqui, tá? Vocês lembram de Atos capítulo 10, quando Pedro recebe uma visão
Carol, por favor, você abre para mim, Atos capítulo 10, versículo 1. Pedro ele teve uma visão ali na casa de Simão, o curtidor, ali na praia, na beira do mar. Ele estava em oração. Obrigado. Nós vamos estar lendo isso aqui. Ele estava em oração e ele teve uma visão muito interessante. E essa visão, a gente vai estudar sobre essa visão, você vai entender que tem tudo a ver com o que a gente tem ensinado sobre Nova Aliança. Bom, vamos lá. Olha o que o texto diz para nós em Atos capítulo 10. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, tá? Atos capítulo 10. Vamos lá. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão, olha só, ele viu numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a casa junto ao mar. Ele morava bem na beira da praia. Não é o Pedro, não. Não é o Pedro discípulo, não. É o Simão, curtidor. Pedro estava lá na casa dele. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava com Cornélio. Chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado, 3 pessoas, dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Olha agora. No dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, a hora sexta é meio-dia, gente. E tendo fome, quis comer. Meio-dia, horário de comer mesmo, né? Quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, uma visão. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas. Pedro viu uma imagem de um grande lençol atado pelas 4 pontas, né? Eu entendo que é uma ponta na outra, na diagonal, cruzada, e dentro daquele lençol que estava vindo para a terra, no qual dentro do lençol havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, e mata e come. Olha só. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca vou comer coisa imunda, coisa comum ou imunda. E segunda vez ouve a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. Quer dizer, Pedro foi teimoso, hein? Não vou comer. E aconteceu 3 vezes e o vaso tornou a recolher-se no céu. Então voltou aquele vaso, o lençol, os animais, sumiu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, Pedro estava ali refletindo: Poxa, o que eu vi? O que é isso? O texto diz para nós que os varões foram enviados pelo Cornélio, os varões que foram enviados pelo Cornélio, pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Aconteceu uma coisa linda aqui agora. Eu fugi do texto aqui. Porque eu os enviei. Eita, lá. Ok. Só um minutinho, tá, gente? Isso acontece, ao vivo, faz parte. Não vou cortar essa gravação por causa desse detalhe, não. Espera um pouquinho. Achei. Atos 10, 20 eu estou, tá? Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque os enviei.
E descendo Pedro para junto dos varões que foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em sua casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio, os que estavam esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Então, o que aconteceu? Pedro foi. Quando Pedro chegou lá, já tinha uma família e amigos na casa de Cornélio. Tinha uma célula cheia lá na casa de Cornélio, e Pedro entra na casa. Quando Pedro entra na casa, olha o que acontece. Cornélio quis adorar a Pedro. Pedro falou assim: não me adore porque eu sou homem igual você, né? Pedro fala com Cornélio. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali estavam juntados. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se aos gentios, aos estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que ele não faz acepção de pessoas. Eu vou parar por aqui, tá? Carol, por favor. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Para a gente entender que isso aqui é muito poderoso, é uma base para você entender sobre Nova Aliança. Pedro, ele foi chamado para estar lá com Cornélio. Cornélio, ele era um gentil, tá? E Pedro era um judeu. Pedro foi treinado o tempo todo com Jesus, que o evangelho era para quem? Para os judeus e não para os gentios. E Deus queria quebrar o coração de Pedro para que ele entendesse, aqui um pouquinho, para que ele entendesse que o evangelho não era mais para os judeus apenas, mas também já estava extensivo aos gentios. Então Deus traz uma experiência para Pedro, mas não por causa dos animais em si, mas para dizer que os gentios não eram mais imundos, que ele já havia purificado os gentios, porque naquela época a lei dizia que o gentio era imundo, que somente poderia ser salvo o judeu. Não sei se você se lembra daquela passagem da mulher cananeia, que pede para que Jesus curasse a filha dela, e Jesus fala assim: não é bom que eu tire da mesa dos filhos e dou aos cachorrinhos. E ela insiste com Jesus, Jesus atende ela pela misericórdia. Mas os discípulos estavam sendo treinados para o evangelho pregado ao gentio. Eles não entenderam que o evangelho também era, o evangelho pregado ao judeu. Eles ainda não tinham entendido que o evangelho também seria estendido aos gentios. Jesus, na sua onisciência, já sabia. Mas, preste atenção nisso aqui. Jesus sabia que precisava cumprir-se a Escritura para que os judeus não crescem. Ele não podia antecipar. Tipo assim, ele talvez faria isso se ele pudesse fazer, que é antes da cruz, ele dizer para os judeus assim, ó, os apóstolos, outrora discípulos, olha, eu vou morrer pelos judeus, mas eu já sei que os judeus não vão crer. Então deixa eu treinar vocês para pregar os gentios. Ele não fez assim. Por quê? Porque eles tinham que esperar consumar na cruz a não crença dos judeus. E aí estendeu o evangelho aos gentios. Por isso que lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus ressuscita, encontra com os discípulos e fala o que para eles? Quem lembra? Portanto, agora, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que ele for batizado será salvo. Por que ele diz assim, portanto, agora? Porque antes não era assim. Então ele treinou 12 para o evangelho aos judeus. Só que os judeus não receberam. João 1,11. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberem, será dado a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Bom, então veja. Jesus treina os 12 para os judeus, para a circuncisão. Só que, o que acontece? Os 12 não foram treinados para os judeus e não para os gentios. E os judeus não receberam Jesus. Então, para que a cruz não fosse em vão, estendeu a cruz também para os gentios. E aí, por isso que Jesus falou em Marcos 16:11. Eita, 16:15.
Portanto, agora aí de pregar o evangelho a toda criatura. Bom, se fosse o suficiente para Pedro, ele estaria pregando para gentil, mas Pedro foi pregar para judeu em Jerusalém. E aí Deus então deu essa experiência para Pedro, para dizer, Pedro, eu não prego, o evangelho não é mais só para judeu, Pedro. O evangelho também é para os gentios. Trabalhou o coração de Pedro, porque pouco depois 3 homens bateriam na porta dele. Quem eram esses homens? Gentios. Que estavam sendo chamados para a casa de um gentil, que era Cornélio, que é como nós também somos gentios. Pedro vai naquela casa. A Bíblia diz para nós, eu não li o texto aqui, mas todos foram cheios do Espírito Santo, receberam a palavra, foram salvos. E Pedro fala assim, agora que eu sei que Deus não faz acepção de pessoas, que o evangelho não é apenas para o judeu, mas também para os gentios. Amém? Agora vamos aqui à leitura do livro. Quanto tempo eu tenho, Carol, por favor? 10. Vamos lá. Em Atos, capítulo 10, Pedro estava na casa de Simão, à beira do mar, no terraço, orando, quando teve uma grande experiência com Jesus a respeito de Cornélio. Vale lembrar que Cornélio era gentil e os gentios eram considerados impuros pelos judeus. Dê uma pausa e faça a leitura, nós já fizemos. O texto relata que descia num lençol animais quadrúpedes considerados imundos pela lei. Pedro olhou aqueles animais e em uma visão ouviu uma voz que dizia, mata e come. Mas Pedro respondeu, como vou comer algo que sei que é imundo? Na verdade, não era sobre animais, mas era sobre gente, era sobre os gentios. Então, ouviu a voz novamente, não chame de imundo aquilo que eu já purifiquei. A questão ali não era sobre comer os animais, mas sim uma revelação de que os gentios haviam sido purificados e que o evangelho também era para eles. Cornélio era, aí eu tenho o texto aqui, vamos pular um pouquinho, Cornélio era um homem temente a Deus, mas ainda assim era gentil. No versículo 28, Pedro diz, vós sabeis que não é lícito ao judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros. Veja só o que estava na mente de Pedro. Ele havia recebido lá em Marcos 16,15, o direcionamento de Jesus. Portanto, agora, depois da cruz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. No entanto, ele não compreendeu plenamente, pois havia sido discipulado para os judeus. Por isso, teve dificuldade em seu entendimento. Observe Atos 10, 34. Pedro, tomando a palavra, disse, na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Era como se ele dissesse, agora eu entendi que o evangelho está disponível a todo mundo. E então perguntou, pode alguém recusar a água para que não seja batizado? Como nós judeus recebemos o Espírito Santo? Em seguida, Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus e rogaram que ele ficasse com eles por alguns dias. Após essa experiência, Pedro retornou a Jerusalém para o evangelho da circuncisão pregado aos judeus. Creio que Deus, em sua onisciência, já sabia disso e por essa razão chamou Paulo. Bom, gente, isso aqui precisa ser muito bem entendido, que é aí que está a grande confusão. A maioria das pessoas, né, dos pregadores, eles fazem assim, quer ver? Eles pegam a Bíblia, tá na Bíblia, tá na palavra. Quem já viu isso? O que está aqui é para viver, o que está aqui é para ser pregado, o que está aqui é para praticar. Já ouviu isso? Eu já ouvi inúmeras vezes. Eu já falei assim. Tudo que está aqui é para a gente viver, e não é. É aqui que a gente precisa ter um entendimento que no mesmo livro fala sobre judeu e fala sobre gentil. E nem o próprio Pedro entendeu isso dentro da Bíblia. Nem os apóstolos entenderam isso dentro da Bíblia, porque eles entendiam que o evangelho era só para o judeu, quando na verdade foi estendido ao gentil. Então, na mesma Bíblia, que tem muita coisa para judeu, por isso que eu falo que a gente deve perguntar para quem está falando, tem muita coisa para gentil. Quando eu digo judeu, eu estou falando sobre o judeu que ainda nem creu. Mas quando eu falo gentil, eu falo para o gentil que já creu. Que somos nós. Então, quando eu crio, encerra-se a lei e começa a graça. Mas por que a lei precisa continuar? Porque o judeu ainda não creu.
E se ele ainda não creu, ele vai viver a lei. Se o ímpio ainda não creu, vai viver a lei. Mas a partir do momento que nós cremos, nós não somos mais da lei, nós somos da graça. Nós não somos mais da circuncisão, nós somos da incircuncisão. Nós não somos mais da velha aliança, somos da nova. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Nós não somos escravos, nós somos livres. E voltando ao assunto de Pedro, a proposta de Deus a princípio era pegar Pedro, não só Pedro, mas os demais apóstolos, fazer com que eles entendessem que o evangelho foi estendido a nós gentios e começassem a pregar para nós. Mas, infelizmente, não foi bem assim. O evangelho foi extensivo a nós, mas cadê os pregadores? Todos os apóstolos, preste atenção, todos os apóstolos, quando eles foram para Jerusalém, né, Jesus foi claro ali em Atos capítulo 1, vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Judeia, Samaria e os confins da terra. Então não era ser só em Jerusalém, mas todos os apóstolos, eles foram para Jerusalém e ficaram lá, porque na mente deles, do que eles foram treinados, eles aprenderam, o evangelho era apenas para judeu. Só que o evangelho foi extensivo também aos gentios. E nós somos gentios convertidos ao cristianismo. Então eu não posso, como um gentil convertido, pegar texto que é para judeu e querer viver. E esse é o grande problema de muita gente, que vai lendo os textos na Bíblia, né? Agora você imagina, um irmão, né, recém-convertido, pensa, olha que tragédia. Ele foi para a igreja agora, ele tem um mês de crente, está no início da conversão dele, e ele vai para o culto, está como uma esponja para receber tudo que é ensinado, todo animado, e o pastor vai, o que está na Bíblia é para viver, o que está na Bíblia é para praticar, essa é a palavra de Deus, é o nosso guia, está errado? Não, mas eu preciso encontrar o que a Bíblia está tratando para judeu, o que a Bíblia está tratando para gentil convertido. Porque esse irmãozinho que está indo lá é um gentil convertido. O que a Bíblia está tratando antes da cruz e depois da cruz. Aí vamos imaginar que esse irmão está com tanta fome que ele pega a Bíblia e ele começa a ler. Não, o pastor falou que o que está na Bíblia eu tenho que viver. Glória a Deus por esse coração, né? Mas olha só onde ele pode chegar. Aí ele começa a ler Gênesis, acha muito bonita a história, ele lê Êxodo, acha muito bacana, aí ele cai em Levítico, o livro das leis. Aí ele começa a ler, não, o pastor falou que é para viver essa palavra, são 613 leis, gente. O bom cumpridor da lei não deve conhecer 30. E aí ele começa a ler, não, está falando para não comer carne de porco aqui, animais que têm fenda nos pés, pronto, não, a partir de hoje não entra carne de porco nessa casa mais. Aí você imagina a crise pior, a mulher não foi para a igreja, só ele que foi, e a mulher ama carne de porco. Começam os problemas. Olha que crise. Por isso tem muita gente que odeia crente, não quer nem saber de ser crente. De tanta confusão. Aí tem os adventistas do sétimo dia. Está dizendo aqui que não é para viver o sábado. Aí não vai viver o sábado por quê? Porque está na lei. Tem que cumprir a Bíblia toda. Mas esquece que era uma lei voltada para o judeu. E não voltada para o gentil convertido ao cristianismo. A nossa lei é Cristo. A nossa lei não está em Levítico, a nossa lei está na cruz. A nossa lei é a lei do amor, é a lei de Cristo. E faz essa maior confusão. Por isso que é extremamente importante você entender sobre os povos. E eu vou já te dar um conselho que facilita a sua vida. Paulo diz assim, ouve tudo e retém o que é bom. Mas você sabe reter? Você tem o óculos da nova aliança para você falar assim, não, eu posso ler Levítico todo, pastor, eu posso ler Deuteronômio todo, eu sei o que eu vou viver. Amém. Agora, se você é alguém que não tem essa profundidade no conhecimento, posso te dar um conselho? Não leia, por enquanto, o Velho Testamento. Leia apenas o Novo. Os 4 evangelhos e as cartas de Paulo. Você pode ler Atos também. Leia as cartas de Paulo. Por que você vai ler as cartas de Paulo? Porque Paulo foi... Aí a gente vai estudar sobre Paulo na próxima aula. Deixa eu ver aqui se é a próxima aula mesmo. Sim, o chamado de Paulo, capítulo 9. Interessante que ele foi chamado no capítulo 9 mesmo. Que coincidência, né? O chamado de Paulo está no capítulo 9 aqui do livro. E ele foi chamado no capítulo 9 de Atos, na Bíblia. Então nós vamos falar sobre o chamado de Paulo. E Paulo foi chamado para pregar o evangelho a quem? Aos gentios.
Então, ninguém tem mais a ver com a gente depois de Jesus na Bíblia do que Paulo. Ninguém pode nos ensinar mais do que Paulo. E Paulo chega ao ponto de dizer aos Gálatas: se descer um anjo do céu, ou se eu mesmo voltar atrás e ensinar para vocês um outro evangelho, que não seja o evangelho que eu vos tenho pregado, seja nada. Amaldiçoe, sai fora, esqueça, não aceite, não concorde, não creia. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque qual é o nosso evangelho? Qual é o evangelho dos gentios, dos cornélios da vida? De nós que não somos judeus? É o evangelho do apóstolo Paulo, é o evangelho da graça, é o evangelho da nova aliança. Amém? Então nós vamos parar por aqui essa aula e na nossa próxima aula nós vamos tratar do capítulo 9, o chamado de Paulo. Gente, o chamado de Paulo é muito bom. Quando você entende essa revelação de Pedro, mais o chamado de Paulo, vai descortinar muita coisa. E na próxima aula a gente vai ensinar e explicar o porquê. Deus é bom e até a nossa próxima aula.